Olá a todos e todas que nos acompanham no nosso U3Cast. Estamos com um episódio para lá de especial. O tema hoje é Construindo Juntos, Liderança e Cultura para um Novo Setor, uma nova construção civil. E o nosso convidado é Carlos Eduardo Farias, da Result Engenharia e Trio Construções. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz com a sua atenção. É muito importante falar com você e o seu público. Muito obrigado. Nós tivemos um contato recente numa vivência para lideranças femininas e eu fiquei simplesmente encantada, com esse case. Fiz questão de trazer aqui para vocês. Tem vários elementos que vão nos ajudar a compreender a importância desse construir juntos, inteiros, construindo coletivos que evoluem. E vocês sabem, a metade da alma poetisa aqui da Ana Paula, sempre tem que trazer um pano de fundo para o nosso tema. Então, eu escrevi um textinho aqui para vocês, para embasar a nossa temática. Se por muito tempo a construção civil foi marcada pela força bruta, hoje ela começa a ser redesenhada por algo ainda mais potente, a integração de consciências. Um setor historicamente masculino, técnico e hierárquico, que agora se vê diante de um novo desafio: inovar sem perder a eficiência, crescer sem perder pessoas e evoluir sem repetir os padrões que já deram certo, mas hoje não dão tão certo assim. E talvez a chave dessa transformação esteja justamente onde por muito tempo não se olhou com profundidade: na integração entre as lideranças femininas e masculinas. Hoje vamos falar sobre cultura, inovação e, sobretudo, sobre o que acontece quando deixamos de competir e começamos a co-criar, a nos conectar de verdade. Então, Carlos, muito obrigada por estar aqui hoje. E eu penso que não tem melhor forma da gente começar esse momento, já que a gente está falando de integração, de conexão, que não seja conhecendo a sua história. Você vem de uma sólida origem familiar, então conta para o nosso público um pouco da sua trajetória pessoal e como ela se entrelaça com a Result Engenharia e a Trio Construções. Vou tentar ser breve porque eu tenho uma formação na área da engenharia, já são 25 anos ou pouco mais de mercado, vamos dizer assim, e desde o início o mercado da engenharia já me fascinou, mas eu tenho um trânsito também em alguns outros mercados. Eu fui morar no interior de São Paulo, morei durante 4 anos, fui fazer minha especialização, fiz na área de marketing e tive uma passagem lá em setores da educação, setores de veículos de comunicação. Mas logo que voltei também já me reintegrei no setor da engenharia. Tenho passagens em algumas empresas de grupos familiares também, da nossa própria família. E aí, de uns 10 anos atrás, o meu irmão, que é meu sócio hoje, decidiu alçar um voo solo e fundou a Trio, Trio Construções. 3 anos depois eu fundei a Result, então estamos com 7 anos de Result. E depois de um tempo na empresa fundada, decidimos criar um grupo, formar um grupo, porque não trabalharmos em conjunto, como um grupo mesmo. Hoje as nossas empresas trabalham como grupo, nós nos vemos como um grupo, somos um grupo que atua no Norte e Nordeste, serviço de engenharia, focado no B2B e focado no mercado do BTS, Beauty Suite. E temos atuação tanto na esfera particular quanto na esfera governamental. Então a gente tem clientes aí na esfera federal, estadual, municipal. Então estamos aí, pelo menos nesse voo em duplo, vamos dizer assim, há 10 anos no mercado, com muitos desafios, mas também com muitas oportunidades. Que bacana, Carlos. Eu não sabia que você tinha um pé no marketing, viu? Eu sou, na verdade, a minha formação, eu sou engenheiro civil pela UFC e eu sou formado em administração com habilitação em marketing também pela FIC. Uau! Eu fazia faculdade de engenharia pela manhã e na metade do curso eu comecei a fazer à noite a administração com habilitação em marketing. E quando eu me formei, pouco tempo depois, 2, 3 anos depois, eu fui para o interior de São Paulo, fiz o meu MBA lá na USP, de Ribeirão Preto. E quando voltei, ainda acabei fazendo uma especialização na área de finanças. Também sou
dos números, né? Os números não escapam. Ele fez um combo completo, gente, né? Então ele realmente tem uma visão holística de negócio, né? Preparadíssimo. Precisa ter. Precisa. E a gente hoje em dia vê cada vez mais a necessidade dessa formação. Perfeito. Olhando para o outro. A gente não consegue mais eu ter o conhecimento só para mim. Eu preciso também olhar para o outro. Então eu estou muito focado nos últimos tempos nesse conhecimento de gestão de pessoas. Então, me fascina cada vez mais isso aí, sabe? Uau, raro, hein, gente? Ouvimos isso dentro da engenharia, né? Um setor não é tão pragmático, né? Mas deixa eu fazer uma observação. Lógico. Eu passei por muitas fases dentro da engenharia, né? Muitos momentos eu fiquei dentro de obra, trabalhei dentro de obra, trabalhei na área de projetos, trabalhei em parte de certificação, de programas de qualidade, ISO. Sim. Mas foi dentro da área de gestão que eu achei o meu lugar. Então, legal. Assim, eu tive que passar por tudo isso para saber o que é que eu não queria. Perfeito. Para saber que na área de gestão é que era importante eu atuar, né? Perfeito. E é justamente sobre isso. Eu sempre penso que o conhecimento, ele soma, né? Ele te dá um repertório que te torna capaz de ser um gestor melhor quando você teve o contato lá na ponta e sabe como aquele processo se desenrola, né? Então fica mais fácil de você guiar outras pessoas. Os perrengues eles ensinam, né? Porque são muitos, né, incêndios, pequenos incêndios todos os dias para resolver. Então essa experiência, esse repertório te dá mais potencial para resolver essas coisas mais rápido, né? Eu consigo entender, às vezes, quando tem um gestor meu que está passando por um problema. Perfeito. Que para outra pessoa pode parecer banal, mas eu sei que lá na obra que o cara está passando. Né? Perfeito. Ele está num perrengue danado e para outras pessoas pode ser uma besteira. Perfeito. Aproveitando aí, né, a deixa, a próxima pergunta é justamente sobre um dos principais desafios que eu acredito que nem seja só da construção civil, né? Eu rodei ano passado, né, com a Federação das CDLs pelo interior do Ceará, dando um workshop de oportunidades do Ceará. E teve uma parte que a gente perguntava qual é o maior desafio que vocês enfrentam, né? E a grande maioria levantava a mão e dizia mão de obra, né? Pessoas para trabalhar. Então, a segunda pergunta fala exatamente sobre isso, né? A construção civil enfrenta desafios históricos, como baixa produtividade, informalidade e dificuldade de atração de talentos. E, ao mesmo tempo, ainda apresenta uma baixa representatividade feminina, né? Segundo a CEBIC, as mulheres ainda representam cerca de 10% a 12% só da força de trabalho da construção civil no Brasil, né? Um número que revela tanto um desafio quanto uma oportunidade latente de transformação do setor. E aí eu te pergunto, né, Carlos, como que você, né, como que vocês enxergam a equidade de gênero não só como uma pauta social, mas como uma alavanca estratégica para enfrentar todos esses desafios estruturais do setor, né? Qual é a tua visão? Sem dúvida. A pauta social é muito importante, óbvio, tem que ter, mas para a gente o estratégico dessa diversidade foi muito importante porque ela alavancou a nossa performance, né? Então, a diversidade da empresa, ela trouxe um olhar diferenciado, né? A gente consegue, porque a nossa participação feminina é muito na média e autogestão, né? Infelizmente, dentro do estilo de construção que a gente pratica, a gente não consegue ainda ter mulheres com formação para trabalhar dentro desse processo, na parte de instalações, na parte de acabamentos, né? Mas no setor de limpeza a gente consegue ainda ter na parte final da obra, vamos dizer assim. Sim. Mas na média autogestão, onde são concentradas as nossas lideranças, a gente tem hoje mais ou menos 60%, né, de mulheres. Então, para a gente é muito interessante, porque melhorou profundamente o senso de organização, o senso na qualidade da comunicação, né, a forma de ver o problema de forma mais sistêmica. Então, esse olhar diferenciado, vamos dizer assim, pela diversidade já trouxe para a gente uma alavancagem realmente. A gente saiu de um ambiente muito homogêneo, e eu estou falando não só da nossa empresa, mas do mercado como um todo, de 20 anos atrás, era muito característico, né? Perfeito. Tinha uma concentração ali muito grande, uma estrutura hierarquizada, que a decisão muito vinha de cima para baixo e não tinha diálogo, não tinha nada horizontalizado, a liderança era muito profunda, vamos dizer assim, e hoje a gente consegue ter um debate muito maior, uma qualidade desse olhar mais apurado, né?
Isso é muito verdade, né? E não só assim na teoria não, tá? A gente gosta de dados, né? O nosso lado aí racional também fala e fala forte. A McKinsey, que é uma das maiores instituições de pesquisa no mundo, ela lançou um report em 2020 que chama Diversity Wins, né? Então lá eles colocam que empresas diversas têm até 25% mais probabilidade de um outperform financeiro, né? Ou seja, de trazerem resultados financeiros melhores. Justamente o que o Carlos falou, né? Esse olhar sistêmico, esse olhar plural, a gente conseguir identificar as causas dos problemas que enfrentamos e as soluções coletivamente. Quando a gente tem, né, essas visões diferentes, trazem esses ganhos para dentro dos negócios, né? Então, investir nisso é muito importante. E aqui é muito importante também a gente dizer, Carlos, quando a gente fala dessa agenda, a gente não está falando de homens contra mulheres, pelo amor de Deus, né? Então, não é isso. E não é, tem que ser X vagas assim, X vagas assado, não. É um olhar para a oportunidade, né? Para o florescer da pessoa na sua inteireza, né? Na sua potência de entrega. E bate numa das coisas que mais fala da construção, que hoje se reclama muito da falta de produtividade, né? Daquele trabalhador que não tem uma eficiência tão grande. Sim. Quando você tem essa diversidade, notoriamente a produtividade ela aumenta. Né? Perfeito. E aí eu vou cair agora no segundo problema, né? Que é o seguinte: você tem uma necessidade de renovação dessa mão de obra. Como você falou, você rodou o estado do Ceará e não viu ninguém que não tem esse problema, né? De diversos mercados. Diversos. E aí você pensar que se você conseguir cultivar um mercado onde a diversidade faz parte do processo, você está fomentando também a mão de obra futura. Perfeito. Porque essa mão de obra que a gente está falando hoje, que é a nova geração, perfeito, eles vão se sentir à vontade para trabalhar em ambientes diversos. Perfeito. Né? E aí, se não houver isso, eu vou retroalimentar um sistema que vai ficar sempre reclamando: mas a mão de obra é um problema. Você não faz nada para mudar o perfil. Perfeito. Então, assim, eu acho que é uma questão de mudar para poder encarar os novos desafios das novas gerações que vão precisar disso aí. Eles vão sentir mais à vontade. Perfeito. E os talentos virão, né? É a forma de você trazer os talentos. Perfeito. Trazer e reter, né? Que é o mais difícil, né? Transformar um setor tradicional, Carlos, exige mais do que processos, né? Exige cultura. E falar de cultura, né, dentro de ambientes onde é tudo tão pragmático, né, tão bem desenhado, não é fácil. Cultura se constrói nas relações, nas decisões e nos exemplos da liderança. Quais têm sido os principais desafios culturais enfrentados na construção de um ambiente mais colaborativo e inclusivo, né, dentro da Result e da Trio Construções? E o que de fato fez essa mudança sair do discurso e virar prática? Vocês têm investido pesado em cultura, né? A gente tem investido, a gente está passando por um processo, inclusive, de consultoria. Durante um ano a gente está enfrentando aí esse momento, na verdade, desenvolvendo uma cultura nova, né? Porque a cultura já existe, né? Toda empresa tem sua cultura, né? Às vezes ela está escrita ou não, mas a gente está passando por um momento onde a gente está de transição de cultura, fortalecendo esses valores que a gente está elencando como essenciais para a gente, dentre eles essa diversidade. E assim, o grande diferencial, a grande forma de tirar esse discurso da teoria para a prática é o dia a dia mesmo, focado numa rotina onde você tem que sair da sua área da sua área comum, da sua área de relapso, né? Você não pode ficar relaxado. Então, assim, você aumentar os feedbacks, né? Muito bom. Você trabalhar a média e alta gestão, porque se não vier de cima, o de baixo não vai mudar. Então, assim, são treinamentos, são formas de chamar a atenção. Então, a auto-organização ela tem que colocar tudo padronizado, né, vamos dizer assim, e mostrar a importância daquilo. Então, você mostrar o porquê que está fazendo, a comunicação ser bem clara e você mostrar no dia a dia mesmo, sabe assim? Perfeito. São coisas que não podem deixar de passar, as oportunidades não podem
de aprendizado, elas não podem escapar mais. Perfeito. Né? A gente não pode se dar o luxo mais de perder tempo deixando para a próxima. Amanhã eu falo, amanhã eu faço essa reunião, amanhã eu dou esse feedback, amanhã eu faço isso. Não. Então a gente tem forçado muito essa mudança de rotina mesmo, principalmente com a média e autogestão, forçando muitos treinamentos, acontece bastante. E os rituais são muito importantes, né? O Edgar Schein, ele traz pra gente, tipo o papa da cultura organizacional, digamos assim, né? Quando a gente vai para os autores seminais, que cultura são crenças, valores e comportamentos, né? E aqui a gente tem uma barreira muito grande, que é o que a gente até conversou lá com as meninas da nossa vivência, que é o medo, né, dentro dessas crenças limitantes na formação dessa cultura organizacional, né? E esse é um dos livros, né, da Amy Edmondson, que a gente mais trabalha hoje nesse aspecto, que é a organização sem medo, que é também essa trava para a criatividade, né, para que a gente possa co-criar esses futuros. Então, a gente realmente, né, conseguir ter um ambiente com essa proximidade que você está falando, né, dos feedbacks, de compreender o potencial latente ali de cada um, conectar tudo isso com os valores, né, muito bem fundamentados, que direcionam os comportamentos. Porque seria muito bom, né, se a gente pegasse o funcionário, o colaborador prontinho, né, dentro de uma caixinha, tá tudo certo. Não é, né? A gente vem de uma série de vivências nossas, né? De uma série de hábitos e crenças até distorcidas. E eu sempre digo, viu, Carlos, aí é o meu lado mais sonhadora, tá? Que o mesmo veneno que cura, ele pode adoecer, né? A dose é que faz a diferença. Então, mesmo o ambiente de trabalho que pode adoecer, ele também pode regenerar, ele pode educar, né? Ele pode construir novas realidades. E a cultura é a grande alavanca disso. Se você imaginar que você tem um grupo de trabalhadores que vem de uma cultura muito antiga, onde ele não tinha voz, onde ele não tinha a percepção que fazia parte do todo, né? Ele simplesmente só obedecia, e onde a gente hoje prefere dar a voz a ele, ele faz parte. Então isso é uma ruptura muito grande. Com certeza. Demais, eu diria até assim, é um novo paradigma que se cria dentro desse setor, né? Porque você imagina, e é uma das coisas que a Amy fala no livro, um dos primeiros exemplos que ela fala de uma pesquisa experimental dentro de um hospital, 2 grupos de alta performance, um errava, mas tinha um resultado melhor. O outro não errava e tinha um resultado pior. E ela, meu Deus, como assim? Né? O que aconteceu aqui? Quando ela se aproximou, ela entendeu que não era que um errava e o outro não errava. Esse também errava, mas eles não conversavam sobre os erros. Eles tentavam encobrir os erros para parecerem perfeitos, que estava tudo bem, que não tinha nada de errado. E esse grupo, quando errava, eles conversavam sobre os erros, aprendiam, corrigiam rápido e evoluíam. Então a gente ainda tem uma cultura muito ligada a achar culpados pelos erros, a punir, né, a punição e o controle. E isso acaba criando um ambiente que não é seguro psicologicamente, né? E aí essa cultura não consegue florescer. Então é um grande desafio contemporâneo, né? A gente estimular a aprendizagem, a performance a partir da segurança psicológica, né? Voltando para essa questão da diversidade de perspectivas, desse olhar sistêmico e plural, a próxima pergunta, né, fala justamente sobre inovação, não é? E aqui eu gosto muito de trazer meu amigo Joaquim Caracas, né? Um dos grandes expoentes da inovação na engenharia do nosso estado, e ele diz que da Impacto Proteção, ele diz que inovação é uma invenção com nota fiscal, né? Então, até a gente não faturar, a gente não tem um valor percebido real, né? Então, existe um consenso crescente de que inovação está diretamente ligada à diversidade de perspectivas. Na prática de vocês, né, como a integração entre esses diferentes olhares, especialmente entre lideranças femininas e masculinas, tem impulsionado novas soluções, melhorias de processos ou decisões mais inteligentes dentro da obra e entre a gestão, né? Como é que isso tem florescido lá dentro? A gente já entendeu que quando a gente integra os diferentes perfis, as diferentes pessoas, essa diversidade ela proporciona essa decisão plural, né? Nem todo mundo tem
a mesma opinião sempre, mas abre espaço para que as pessoas possam opinar, né? Sim. Então a gente tem hoje, dada a nossa diversidade, eu digo diversidade de tudo, de idade, de sexo, enfim, a gente consegue ter uma liderança bem diversa, a gente consegue ter um ambiente onde as decisões elas são mais compartilhadas, né? É um ambiente onde o conhecimento ele é retroalimentado o tempo todo, porque um sabe de uma coisa que eu não sei, ele vai me dizer, ele vai colocar a decisão dele do jeito que ele faria, e de repente não é do jeito que eu faria, mas eu já acho interessante para próximo, para uma coisa que eu estou pensando lá na frente. Então você imagina um ambiente aí com 20, 30 pessoas debatendo sobre tudo que está acontecendo, né? Então assim, a gente tem essa característica, como as nossas obras elas são muito parecidas umas com as outras, porém estão em lugares diferentes, então é muito rico essa discussão, né? O que eu estou fazendo no Rio Grande do Norte pode ser que não esteja sendo feito no Pernambuco e possa ser que aproveite na Paraíba também, aqui no estado do Ceará. Então, quando a gente traz tudo isso para a mesa, integra todo mundo, e integrar, que eu digo, não é só juntar todo mundo uma vez no ano, né? Você ter ferramentas realmente que colocam todo mundo diante das soluções dos outros mesmo, né? Perfeito. Saber que, poxa, eu poderia ter feito isso. Então, hoje, nosso grande desafio é criar um ambiente onde isso seja mais fluido. Perfeito. Né? Porque se eu não tiver essa informação de forma fluida, né, eu não consigo ter o time certo, né? Perfeito. Então, hoje em dia, esses ambientes diversos, eles fogem um pouco dessa decisão tomada, às vezes, na impulsividade, vamos dizer assim, mas de uma forma muito mais concreta e olhando para o todo, né? Perfeito, perfeito. E aí, Carlos, não tem muito como fugir da tecnologia, né? Como meio para a gente ter a informação ali, a gente chama intempestiva e com acuracidade, né? Então, rápido e confiável, né? E o que eu sempre hoje digo, que nessa estrutura, né, que vai evoluindo os modelos de gestão e acaba culminando na questão da governança, é montar esse painel de indicadores, essa arquitetura de informação e quais são os outputs que a gente precisa ver é um grande desafio. E aí o John Doerr, que é o pai da cultura ágil, né, ele traz o avalie o que importa, gente, que é uma grande dica aqui, né, para a gente fomentar o nosso painel de OKRs, né, Objetivos e Resultados Chaves, que vão criar o quê? Essa troca. Se eu tenho uma cultura forte, se eu tenho uma estratégia, né, que me aponta com clareza onde eu quero chegar, vamos conectar essas pontas com tecnologia, né, com um modelo de gestão que aumente a minha adaptabilidade organizacional, a minha flexibilidade, né? Eu preciso ser ágil, né? E aí não quer dizer que eu não vou errar, não. Eu vou errar também pelo caminho, mas eu vou corrigir rápido. E a turma vai estar integrada, entendendo onde errou e comprometida com acertar e acertar rápido, né? E isso é o que faz a diferença. Você falou uma coisa logo no começo do nosso episódio que me chamou muita atenção, que é o quanto você pessoalmente investe, né, em conhecimento, em informação, e vejo que você também vem investindo muito nisso para o seu time, né? E a gestão desse conhecimento é um dos principais motores para a evolução, né, desse ecossistema que você está criando, nesse grande grupo, né? Então, a inovação ela está aí, latente, né? E para a gente finalizar, a última pergunta, gente. Oh, meu Deus, né? Conversa boa. Muita coisa a gente aprender com o Carlos. Se deixar, a gente vai ficando aqui até... Porque é um tema apaixonante, né? Falar de empresa, falar de gestão, falar de pessoas é muito, muito apaixonante. É verdade. O setor da construção está sendo desafiado a se reinventar, né? E não precisa muito para a gente notar isso, né? Fortaleza, nossa capital, é só olhar ao redor que a gente percebe, né? Seja pela tecnologia, seja pela sustentabilidade ou por novas demandas humanas no trabalho. Na visão de vocês, né, Resulte Trio, o futuro da construção civil passa necessariamente por um modelo de liderança mais integrado, humano e diverso? E o que o case da Resulte Engenharia e Trio Construções já antecipa sobre esse futuro? Falar futuro é muito complicado, porque você pode dar um furo grande, né? Mas assim, o que eu acho que a gente pode afirmar, né, e faz parte do nosso pensamento como empresa, como grupo, é que com certeza
o futuro da engenharia passa por quem souber trabalhar melhor com pessoas, né? Porque a tecnologia é óbvio que ela virá, os materiais virão, novos materiais, novos processos, novas formas de fazer o que a gente já faz há muito tempo, mas se eu perder a capacidade de lidar com o outro, né, eu não faço nada. Então, lidar com o outro, saber dar o feedback, receber o feedback, né? Saber onde que eu vou me colocar, como que eu gerencio uma equipe. Contando uma história rapidinho, eu me formei em 2002, não estou entregando minha idade. Eu me formei em 2002 na UFC e eu saí de lá com a capacidade de ser um engenheiro, de fazer cálculos e de construir. Mas eu não tive uma disciplina voltada para a área de gestão de pessoas. Então você imagina o seguinte, o cidadão se forma, ele é engenheiro, é contratado para lidar com uma obra e de repente ele chega na obra e tem 30 pessoas que precisa lidar todos os dias, cada um com a cabeça, cada um com uma forma de ser. Perfeito. E ele tem que dar as diretrizes para todo mundo, todo dia. Como é que ele vai lidar com isso? Antigamente era no grito, né? Perfeito. Mas no futuro com certeza não será. Porque se a gente está falando aqui de ter novos talentos, de angariar uma nova geração, então com certeza o futuro da construção passa por quem souber trabalhar melhor com pessoas. Perfeito. A tecnologia é inerente, tudo é inerente, os nossos processos vão continuar sendo aperfeiçoando, mas se você não souber lidar com o outro, e isso eu estou falando de uma faculdade que eu fiz em 2002, hoje eu não sei como está a grade, pode ser que seja totalmente diferente, sim. Né, esteja bem mais atualizada, mas essa era a realidade do mercado, né? Sim. Você tinha que saber calcular para não ter prejuízo, né, não dar prejuízo na ponta do lápis. Sim. Então você tinha que saber fazer. Mas como é que eu falo? Como é que eu ia falar com as pessoas, né? Como que eu ia me comunicar, como que eu ia dar esse feedback? Esse feedback é um nome tão novo que nem existia na época. Ninguém dava feedback, ninguém chegava pro outro e dizia, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio, assim tá errado, faz assim da próxima vez. Perfeito. Então eu acho que passa por aí. Perfeito. Né? E esse cálculo ele é muito preciso numa planilha, num sistema, mas quando vai para o chão de obra, né, a gente tem ali contextos, várias camadas, né, macroambientais que influenciam isso e que muitas delas estão ligadas a pessoas, né? E quando a gente fala isso, nem só do colaborador na ponta, dos fornecedores, né, de toda essa cadeia que forma esse ecossistema e que todos precisam estar no mesmo ritmo, né, em sinergia, integrados. Hoje a gente fala do BIM, né, de uma inteligência de informação aí compartilhada para o setor de construção civil, né, e muitas outras convergências, né, que a Amy Webb disse agora no SXSW que não tem mais tendência não, viu? É tão rápido que se eu falar de uma tendência hoje, amanhã já não é mais tendência, agora é convergência. Né? Convergência de possibilidades que ou a gente entende para onde é que o vento está soprando e ordena, né, e trabalha de uma forma em sinergia junto com o nosso time, ou a gente não vai conseguir andar mais muitos passos em pé, né? Então, é realmente colaborar, conectar pessoas e tecnologia. Daqui a muito pouco tempo a gente vai ter na construção civil pessoas e robôs trabalhando juntos. Mas são as pessoas que vão estar operando esses robôs, né? E somos nós que vamos estar construindo essas pontes para o futuro no presente. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez o Carlos, né? Vou abrir agora para você deixar uma mensagem final para o nosso público, para toda a turma que está aí na construção civil ouvindo você e agora pensa assim, meu Deus, eu adorei o que o Carlos falou, mas por onde é que eu começo? Né? Eu ainda estou naquele modelo antigo, não sei nem por onde começar. Me dá uma dica aí, Carlos. Olha, antes de mais nada, para finalizar, eu queria agradecer de novo, né, o seu convite. A gente teve um trabalho juntos, aí foi fantástico. Com certeza a gente plantou uma semente que vai render frutos aí no futuro e a gente vai fazer muitas coisas juntos ainda. E eu diria assim, eu estou longe de ser a melhor pessoa para indicar alguma coisa para alguém, né? Mas se eu tiver de apontar um norte para aquela pessoa que ou quer empreender ou quer se tornar um profissional mais concreto dentro do mercado, eu acho que investir em formação. E informação multicultural, plural, sabe assim? Se você é engenheiro, conheça gestão de pessoas, conheça comunicação não violenta, conheça a forma de lidar com as pessoas, conheça trabalho em equipe,
sabe? Porque você já sabe o que é o básico, você sabe construir, né? Você já sabe fazer o que espera de você. O Spencer Johnson falou uma vez, e eu estava presente quando ele falou isso, que quando as pessoas são contratadas, elas são contratadas pelo que elas sabem. Então, você sabe fazer isso, você está contratado. Mas quando elas são demitidas pela forma como elas se comportam, né? Perfeito. Então, assim, aprendam a se comportar, aprendam a estar junto com outras pessoas, lidar com pessoas. Eu bato muito nisso, porque dentro do processo que nós estamos sofrendo hoje na empresa, que é o processo de mudança de cultura, implantação de uma cultura nova, um aperfeiçoamento de uma cultura que a gente quer chegar, como eu falei, a gente tem 10 anos de mercado, né, no nosso grupo. E a gente está trabalhando hoje para os próximos 10 anos. Perfeito. Né? Então, eu preciso hoje de pessoas que saibam lidar com pessoas. Então, se eu tiver que deixar uma dica, invista na sua capacidade de lidar com pessoas. Porque, com certeza, você vai crescer e quem vai estar ao seu lado também vai crescer. Perfeito, muito bom, Carlos. E como uma forma singela de agradecer, né, a sua disponibilidade, as trocas que você trouxe para cá, a gente entrega esse mimo para você. Muito obrigado. Né? A nossa empresa, o Boom3, ela vem de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, entender que muito da tua história, né, nos toca pessoalmente, muito da nossa história nos toca, juntos que a gente constrói um futuro melhor, né? Não precisa de muito para a gente entender, a gente já vem falando isso há 10 anos, né, que as coisas, nas ferramentas tecnológicas, os processos, né, os modelos de negócio vão evoluir cada vez mais rápido. Então, se a gente não tiver integrado, se não tiver colaborando e co-criando juntos essas novas realidades, nós vamos ser engolidos por essa onda, né? Então, a forma mais inteligente hoje da gente crescer e sustentável é colaborando, né? Se conectando. E você já entende isso e já pratica isso muito bem. Então, muito obrigado, né? Se antes construir era levantar paredes, hoje construir é também sustentar relações. E talvez o maior projeto da engenharia contemporânea não esteja apenas nos canteiros, mas na coragem de integrar o que por tanto tempo foi separado. Porque o feminino e o masculino deixam de disputar espaço e começam a cocriar. Nasce algo maior do que qualquer obra. Nasce um novo jeito de construir e perceber o mundo. Seguimos juntos, unindo para transformar. Muito obrigada a todos e até o próximo U3Cast.